Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de matemática, tá? A correção das atividades de matemática eu não vou dar hoje, porque dei ontem como atividade para ser entregue até sexta-feira, ok? Não esqueçam de entregar. Então, vamos lá? Então, a gente vai iniciar a unidade 11, as coordenadas, nas páginas 216 até 221, e a gente vai fazer as questões da página 241 e 242. Localização no dia a dia. Em muitas situações cotidianas, precisamos usar coordenadas para indicar uma posição ou localização. Então, observe a localização indicada em cada caso e, em seguida, complete as frases usando uma letra e um número. Então, nos armários da escola, então, o armário da coluna D com a linha 1. Então, 1D é a localização desse armário aqui, tá? No teatro ou no cinema, então, na fileira B4 está disponível a cadeira, tá? Então, a única cadeira que está disponível é a cadeira B4, que está em azul. Em uma planilha eletrônica, então, o nome do professor Vitor está na célula, então, Vitor está aqui, na célula C3, ok? Belezinha? Então, vamos lá. Mário mora na casa que está contornada de vermelho no mapa abaixo. Então, aqui está a casa do Mário. Ele mora próximo à Rua das Alfaces e próximo à Travessa Agrião, tá? E usando letra e número, a gente pode falar que a localização da casa do Mário é a 5E, tá? Ou E5, ok? Nesse caso, podemos falar 5E ou E5, não tem problema. O plano cartesiano. Então, você lembra o que é uma reta numérica? Então, a reta numérica é uma reta numerada e ordenada, em que cada um dos seus pontos representa um único número. Então, essa reta que está desenhada tem os números de 0 a 10. Mas a gente chama o plano cartesiano um plano obtido unindo em sua origem duas retas numéricas. Uma que vai ficar na horizontal e outra que vai ficar na vertical, de modo que elas fiquem perpendiculares. Então, assim. Então, duas retas perpendiculares que a gente chama de plano cartesiano, tá? No plano cartesiano, as retas numéricas são chamadas de eixos. Então, a gente tem o eixo horizontal e o eixo vertical, ok? Localização no plano cartesiano. Como a gente estava vendo ali nas localizações do armário, da cadeira no teatro, da célula escrito Vitor e da casa do Mário, a gente também pode localizar os pontos no plano cartesiano. Só que a gente tem que tomar mais cuidado com a orientação no plano cartesiano, porque as coordenadas são relacionadas com duas retas numéricas. Então, o número da coordenada vai ficar 2 números, tá? Então, por isso, a gente tem que se organizar e ver primeiro a reta horizontal e depois a reta vertical. Então, temos aqui o ponto P, tá? O ponto P está bem aqui. A gente tem que colocar quais são as coordenadas do ponto P. Então, o ponto P, no eixo horizontal, está no 7, tá? E o ponto P no eixo vertical está no 9. Então, para representar o ponto P, a gente escreve P, abre parênteses, coloca o eixo horizontal, que é 7, vírgula. Qual é o número que ficou no eixo vertical? E fecha o parênteses. Então, fica ponto P, parênteses, 7,9, fecha parênteses. É assim que a gente localiza no plano cartesiano, ok? Para localizar o ponto P, utilizamos o par ordenado, ou seja, um símbolo formado por 2 números entre parênteses e separados por uma vírgula. Então, esse é o par ordenado que eu acabei de falar para vocês. Esse símbolo recebe o nome de par ordenado porque é formado por 2 números ordenados, ou seja, cuja ordem tem um significado. O primeiro número é a posição do ponto P em relação ao eixo horizontal, e o segundo número sempre é a relação do ponto
em relação ao eixo vertical, tá? No plano cartesiano abaixo, o ponto O é o ponto de intersecção dos eixos, tá? Ele é o chamado de origem no ponto cartesiano. Então, vamos ver aqui. Esse ponto aqui é o ponto de origem no plano cartesiano, tá? Então, o 0, 0, porque está no zero tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, tá? Coordenadas geográficas. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela intersecção de um meridiano e um paralelo. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul e ligam um polo ao outro. E os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste, tá? Os paralelos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador entre o paralelo de um determinado lugar, e os valores de latitude variam de 0 na linha do Equador a 90 nos polos, devendo ser indicada também a posição no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, e a longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Então, meridianos são essas que fatiam o globo terrestre como se fosse uma laranja, uma mexerica, tá? E por convenção adotou-se que a origem é o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório de Greenwich na Inglaterra. Os valores da longitude variam de 0 no Greenwich a 180 graus a leste e a oeste de Greenwich. Então, temos os meridianos e os paralelos. Então, como é que a gente vê as coordenadas geográficas? Então, como é que a gente vê isso? A latitude são as linhas que estão na horizontal. E a longitude são as linhas que estão na vertical. Tá? Então, o ponto A, qual é a latitude? Então, a latitude é 0, porque está sobre a linha do Equador. Tá? Então, na latitude, vocês vão colocar 0, ok? Já na longitude, vocês vão colocar 60 graus, porque está na linha de 60 graus. Estão vendo aqui em cima? Então, está na linha dos 60 graus. Então, no longitude, vocês vão colocar 60 graus oeste, tá? Porque oeste é para cá, leste é para lá, tá? Então, leste para a direita, oeste para a esquerda. Norte, sul. Então, os pontos que forem acima da linha do Equador, no latitude vocês vão ter que colocar norte e sul, tá? Acima da linha do Equador, norte. Abaixo da linha do Equador, sul. E podem ver que todas as longitudes que vocês colocarem no B, C e D vai ser leste, tá? Então, só nesse caso da A, que a latitude vai ser 0 e a longitude vai ser 60 e o O de oeste, ok? Então, tem a rosa dos ventos para orientar vocês. Norte, sul, leste, oeste. Quem ficar com dúvida pode me procurar. E vocês têm algumas atividades para fazer. Então, responda as questões das páginas 216 até a 221 e da página 242, ok? Beijos e até mais.